descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, vocês que estão aqui presencialmente e vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais. Sejam todos muito bem-vindos e recebam o nosso abraço fraterno nesse nosso trabalho de palestra, vibrações e passes das sextas-feiras, aqui da nossa Casa de Paz e Amor em Jesus. Antes de começarmos, vamos aos nossos tradicionais recadinhos. Em primeiro lugar, vamos desligar nossos celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então vamos deixar desligado, nem no VibraCall, para a gente não ficar curioso com o WhatsApp, né? E a gente quer ver o que está lá no WhatsApp, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor, todas as quartas-feiras à noite, tem um trabalho que é o Encontro Amigo, Apoio aos Enlutados. É um trabalho feito através da plataforma Zoom, às quartas-feiras, às 20 horas. É uma reunião onde pessoas que perderam entes queridos se unem para trocar experiências, falar das suas dores. E essa reunião, essa troca de informações, essa troca de carinho, de acolhimento, vai nos ajudando a enfrentar esse momento que é tão difícil, que é a perda de um ente querido. Nós sabemos que por mais que tenhamos conhecimento da doutrina espírita, por mais que a vida continue, tudo o que nós sabemos, mas quando um ente querido vai, a dor fica, né? Então, e quanto mais rápido nós entendemos esse processo, melhor para nós e para os nossos entes queridos. Então, todas as quartas-feiras, às 20 horas, é só entrar em contato com a nossa livraria, que eles passam qual que é o ID da plataforma Zoom e a senha, e é só vocês entrarem. Se quiserem anotar o telefone aqui da nossa livraria, é o 2296-8080. 2296-8080, um número bem fácil. Nossa Casa de Paz e Amor começa amanhã,
sábado, das 15h30 às 17 horas, o curso de Principiante Espírita, que é um curso dinâmico, né, que ensina o Espiritismo, tendo como base as obras de Allan Kardec. E é muito legal, porque ele pega desde o comecinho, o processo, como começou a doutrina, a codificação, e vai até os dias de hoje com a mediunidade. E é muito legal, porque a doutrina espírita ela é calcada em ciência, filosofia e religião. Então nós vamos entender muitas das coisas que normalmente o pessoal fala que é sobrenatural. Não vai ver, você fala, é do dia a dia, é humano. Né? Aquelas, sabe, situações, e a filosofia de vida da doutrina espírita é muito legal. Ela me encanta muito, nos fortalece e nos dá um tremendo apoio diante dos desafios que a vida nos impõe. Então, todos os sábados, das 15h30 às 17h, começa amanhã, é só vir aqui e faz as inscrições. Nós temos uma ação entre amigos, que é uma Smart TV LED. Quem quiser mais informações lá na nossa livraria, para ajudar a nossa casa. Nós sempre pedimos ajuda, né, para as nossas cestas básicas, porque o mês que vem já está aí, e nós precisamos das 460 cestas básicas todos os meses. Então, quem puder colaborar com uma cesta, por favor, com duas, melhor ainda, com meia, com item, cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato com a livraria, e eles orientam como fazer uma doação, e aí a nossa livraria direciona para a assistência social comprar aquilo que está faltando. Ah, Jefferson, eu não quero ou eu não posso. Não tem problema, faça uma oração, para que a gente continue todos os meses conseguindo atingir a nossa meta. Tá bom? E para completar, né, essa tortura chinesa que é toda sexta-feira, né, para ajudar nas despesas da nossa casa, nossos queridos amigos fizeram estrogonofe. Mamma mia! É mole, tem um estrogonofe de carne, frango ou vegetariano. Né? E é retirado na nossa livraria. A compra pode ser por telefone e vem e retira pelo take away, né? Vem aqui e retira. A partir de amanhã, dia... semana passada não tinha. A semana passada eu falei, já tinha. Aí não tinha. Eu falei, não tem, já tem. Mas melhor assim, né? Melhor que tem. Então, olha, quem quiser já até levar para janta, para o almoço de amanhã, nós já temos aqui o estrogonofe, é só passar ali na lanchonete para pegar. E também, quem quiser, pode passar amanhã, das 11h15 às 15 horas, e no domingo, das 9 às 11 horas, passa e retira. Sistema take away. Tá bom? Mamma mia, a última vez que eles fizeram estava muito bom. E falar isso às 7 da noite, toda sexta-feira, depois a gente sai com fome, né? Mas tá bom, faz parte. Hoje, com muita alegria, quem vai falar conosco, nosso querido Wagner, trabalhador aqui da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem do Evangelho prece inicial e depois a Tânia, as vibrações gerais do passe das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Acaba. Do livro de mensagens Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, irmão José. Compreenderás. Se te colocares no lugar do companheiro cuja atitude e comportamento te pareçam estranhos, compreenderás. Compreenderás o sofrimento que exteriorizou nas palavras com que te feriu impensadamente. Compreenderás a invigilância que o compeliu a sucessivas quedas morais. Compreenderás quanto ele terá resistido antes de ceder à tentação. Compreenderás o silêncio na tristeza que, de hábito, lhe cobre o semblante.
Compreenderás o ensulamento em que escolheu viver para fugir à própria realidade. Compreenderás o gesto de intolerância que o conduziu à criminalidade, ao crescer sem a proteção de um lar digno. Compreenderás o desajuste com que tenta harmonizar-se, sem que, na maioria das vezes, o consiga. Compreenderás e não te entregarás a julgamento afoito de qualquer natureza. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Os que dizem, Senhor, Senhor. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em Teu nome, e em Teu nome expelimos os demônios, e em Teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Estará em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. E assim, convido todos a fecharem os olhos, para que juntos possamos entrar no mesmo campo vibratório e pedir ao nosso Mestre Jesus que ilumine nosso querido Wagner, para que ele consiga nos passar os seus ensinamentos e que cada um de nós possamos ouvir, entender, compreender e colocar na prática do nosso dia a dia. Jesus amado, nos ilumine, nos guie e nos proteja, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Mademoiselle, Madame, Monsieur, bonsoir. Muito obrigado pela confiança, pelo convite de estar aqui para conversar com vocês nessa primeira semana de cada mês. Sempre, na primeira semana de cada mês, a nossa diretoria de doutrina orienta que seja apresentado um livro. E o livro desse mês é este aqui, Simplesmente Francisco. Como diz um colega meu, um amigo meu, aqui dos trabalhos da casa, dentre tantos outros, vários outros, ele sempre fala, né, que a pessoa que vem conversar conosco aqui tem 20 minutos para falar, 25 minutos, um pouquinho mais às vezes, para falar. É muito pouco tempo frente ao que a doutrina espírita tem para nos apresentar. Então a diretoria de doutrina todo mês indica um livro para a gente estudar, para que a gente possa se aprofundar e melhorar os nossos conhecimentos. E o livro do mês, como eu falei, é este aqui, Simplesmente Francisco, de autoria de José Carlos de Luca. Esse livro, já está lá projetado, é a capa da primeira edição, que ele é a primeira edição, tá? Ele foi publicado pela editora Letra Mais Interlínea Editora, deve ser uma associação, um grupo de editoras, tá? Onde que eles fizeram essa primeira edição, que saiu em 2021. Então é um livro relativamente novo, né? 2 anos, 3 anos, lançado bem no meio da pandemia que a gente viveu. Esse livro, ele tem 219 páginas. As letras não são letrinhas pequenininhas, que a gente precisa dos óculos. Eu preciso, porque eu preciso para a leitura, mas são umas letras confortáveis para que a gente possa fazer a leitura. E estão divididos toda a apresentação do livro em 30 capítulos. Se a gente fizer uma conta simples, um por dia, no próximo mês, quando for apresentado o próximo livro, a gente já terá estudado esse livro e terá aprendido as coisas maravilhosas que são apresentadas nessa obra.
tá ok? Então, um capítulozinho por dia. Cada capítulozinho são pequenininhos, 1 página e meia, 2 páginas e meia, no máximo, né? Que é apresentado todo o conhecimento que o autor nos passou. E esse livro, como todos os outros que a gente apresenta, mas eu gosto sempre de me colocar esse pensamento na minha mente para me auxiliar na minha jornada, né? Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Procuro ter esses conhecimentos, essa frase na minha mente para me auxiliar na minha jornada. E eu gosto de sempre colocá-la na apresentação dos livros e das palestras, do bate-papo que a gente faz. Que esse trecho está em Allan Kardec, né? No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item número 4. Autor. O autor, como eu falei, é José Carlos de Luca. Ele ainda pequeno, como colocado aqui, ele sentia impulso para estudar os temas ligados à espiritualidade. E ele foi desenvolvendo esses potenciais que ele tinha, de mediunidade, de consolo e esclarecimento. O esclarecimento, a gente pode colocá-lo, compreende de um livro. Ele já realizou graciosamente mais de 2.500 palestras, sempre focadas na motivação e no desenvolvimento de potencial espírita. Mais ou menos estimado em 1 milhão de pessoas que ele já tenha conversado. Seus livros, além desse ele tem vários outros, já venderam mais ou menos 1 milhão de exemplares, sempre com os direitos autorais focados para algum trabalho, para alguma entidade filantrópica. Então ele sempre direciona os recursos oferidos com esse livro para alguma entidade filantrópica. E ele fundou, com os amigos, aqui na Zona Leste, o Grupo Espírita Esperança, que eles trabalham na divulgação e na prática do Espiritismo. Uma casa nos moldes daqui do nosso Paz e Amor, que fica aqui na Zona Leste. Quando eu disse autor, a gente também não pode esquecer daquela pergunta apresentada no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Mais do que imaginamos, é essa a resposta do Espírito, pois, com bastante frequência, são ele que os dirige. Então, aqui, no livro, a gente colocou José Carlos de Luca como sendo autor, mas, com certeza, ele recebeu muito auxílio, muita orientação, muita facilitação para desenvolver não só essa, como outras obras que ele tem divulgadas aí à disposição para nossos estudos. Vamos começar a falar um pouquinho da obra. A obra, como eu disse, que tem uns letras, caracteres maiores, confortáveis para a leitura, é um texto bem leve, bem suave, bem gostoso de você fazer a leitura. Os capítulos, como eu já disse, são capítulos curtos. Capítulos que a gente lê em, 30 minutinhos é o suficiente para a gente fazer a leitura bem feita daquele capítulo. O ideal, isso aí é a Wagner falando, tá ok? É que na primeira leitura ele seja feito sequencialmente. Por quê? Porque ele é uma história que conta a vida de Francisco, que você precisa ler sequencialmente para você poder entender o enredo. Depois da sua primeira leitura, se você precisar de algum texto de apoio, de algum texto para aprofundar, aí você mergulha naquele capítulo e vai estudá-lo em particular ou colocá-lo como uma obra, como um trabalho seu de leitura do Evangelho, uma leitura complementar, e aí você fica à vontade. Mas essa opinião do Wagner é que na primeira leitura é interessante que a gente faça ela sequencial para poder entender todo o enredo da história. Em geral,
todos os capítulos, isso também na minha visão, pelo meu entendimento, tá ok? Cada capítulo, se a gente parar para observar, ele é dividido em duas partes, a grande maioria. Na primeira parte de cada capítulo, é contado a história de Francisco. E na segunda parte, aí o autor José Carlos de Luca vem colocando as suas observações, mas referente àquele capítulo. Então, você percebe nitidamente quando ele está tratando do assunto histórico e quando ele está fazendo as observações. Tem capítulos que, dependendo do conteúdo, do trecho que ele está falando sobre a vida de Francisco, ele não consegue fazer essa divisão e acaba falando todo o capítulo a respeito de Francisco. Às vezes é o contrário, é ele que fala todo o capítulo. Mas, em geral, a obra tem essa característica de ter essas duas partes. E o que eu achei de mais interessante, diversas referências bibliográficas, não importando qual é a linha doutrinária que ela tenha. Ele foi lá, achou um texto, você tinha textos católicos, tinha textos espíritas, tinha textos de todas as naturezas colocadas aqui. Textos de livros de estudantes, de pesquisadores científicos a respeito de Francisco. Ele foi fazendo essa colcha de retalho para poder explicar a vida de Francisco. Então é interessante a gente observar esse trabalho de pesquisa. Está certo que tem alguns pontos, como eu já conversei com alguns amigos, que talvez, aí olha só a intenção, né? Conversando que você poderia ter melhorado alguma coisinha, mas aí não vem ao caso. O importante é a mensagem que ele transmite em sua obra. E aí vamos falar um pouquinho agora da obra propriamente. Quem foi São Francisco de Assis? Francisco, até os 25 anos de idade, teve uma vida de playboy, festas, extravagâncias. O pai dele era abastado financeiramente, então ele pagava passeio para os amigos, aquela vida totalmente desregrada, tá ok? E ele viveu dessa forma durante 25 anos. Lendo isso, já me remeteu a um outro autor que a gente falou aqui já uma oportunidade anterior, que é Santo Agostinho, que teve o mesmo início, e tantos outros devem ter tido, esse mesmo início daquela jornada evolutiva, daquela encarnação pela qual ele estava passando. Chegou num determinado momento que ele falou: eu vou entrar no exército. E entrou no exército. Foi defender a cidade dele numa batalha contra a cidade vizinha. Ficou preso por 1 ano. Só saiu da cadeia porque o pai dele foi lá e pagou uma soma elevadíssima para libertá-lo. Não satisfeito com essa experiência, depois voltou para casa, ele resolveu: agora eu vou ser um cruzado. E foi tentar ir para uma cruzada. Só que, no meio da viagem, ele começou a ter sonhos. Ele começou a ter sonhos orientando com que ele voltasse para a sua casa, que ele voltasse para a sua cidade. E aí, ele segue aquela intuição do sonho, aquela mensagem que ele recebeu, e volta para Assis. Quando ele retorna para Assis, esse retorno e essa procura dele por algo diferente, já era um sinal da mudança, do processo que estava entrando em ebulição dentro dele, para ele se modificar. E aí, ele começa esse processo de conversão. Mas, como que é esse processo de conversão? Do dia para a noite? Num estalar de dedo? Como o super-homem que vai, entra ali atrás e volta vestido já com a roupa para sair voando? Não, não é nada disso. Não vou esquecer da Mulher Maravilha, né? Em homenagem às nossas companheiras presentes e às que nos acompanham, que dava aquela voltinha e virava a Wonder Woman, né? Não foi nada disso.
foi um processo extremamente longo, demorado, árduo, tal qual Santo Agostinho. Então, quando a gente faz aquelas orações a São Francisco, a gente acha que ele nasceu já pronto, que naquela encarnação ele estava pronto, mas não. Ele passa por todo um processo de modificação, de alteração do seu comportamento, de análise, de estudo de suas atitudes. Então era um momento que ele percebeu que ele estava recebendo o sinal dos céus. E que, segundo Jesus, que está grafado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, ele vai lembrar daquele trechinho, ou como o autor coloca, que tem aquele trecho de música do Gilberto Gil para orientá-lo. Que é aquela musiquinha, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nu. Então, o autor coloca esse trecho da música de Gilberto aqui no livro e eu reproduzi para a gente poder fazer o nosso estudo, para fazer os nossos comentários. Então, Francisco começa por esse processo de estudo, de entrar no seu quarto, de ficar sós, de rezar sobre aquilo que ele tinha que fazer, o que ele estava fazendo, que ele precisava se mudar. E no livro, os outros capítulos, a partir desse, que é o terceiro capítulo, que ele fala desse começo dessa mudança, todos os outros capítulos, até o capítulo 26, vamos falar assim, vem falando passo a passo o que acontece com ele. Francisco era uma pessoa baixa, Francisco era uma pessoa que tinha sérios problemas de saúde, Francisco era uma pessoa que enfrentou a família em situações muito constrangedoras. Enfim, todo o processo dele foi um processo duro, mas que ele enfrentou, que ele foi buscar as soluções, que ele tomou a decisão para atingir esses objetivos. Como a doutrina, nós podemos aprender que a oração não suprime de imediato nossos problemas e dificuldades, mas renova-nos o ânimo e a disposição a fim de que venhamos a sublimar ou remover tudo aquilo que nos angustia e nos faz sofrer. Assim, a prece tem o poder de nos fortalecer para os desafios cotidianos, porque, na realidade, eles são os impulsionadores do nosso aprendizado e amadurecimento pessoal. Ou seja, aquilo que a gente enfrenta, do portão para fora, vamos colocar assim, faz parte do nosso crescimento. Nós temos que sempre buscar as melhores soluções. E o outro capítulo que eu gostaria de dar um aperitivo para vocês, que para mim foi a cereja do bolo, vamos colocar essa imagem, do livro, que é o capítulo 27. Aonde ele começa, o autor começa com a oração de São Francisco. Como agora há pouco a gente ouviu a música que foi executada pelo Fagner, né? Meu quase xará, sobre essa oração. E o autor faz uma análise fantástica sobre a oração de São Francisco. Ele nos coloca que é uma oração das atitudes, ou seja, é aquela oração que a gente tem que estar sempre em mente, que tem que estar sempre presente nos nossos pensamentos. Por quê? Primeiro, ela é uma oração que foi formulada pelo Francisco já estando no mundo espiritual. As preces em geral, quando a gente faz uma oração, a gente está sempre clamando para o poder divino
dar a solução, resolver o nosso problema, né? A gente pegar ali e está resolvido. Mas essa prece de São Francisco, ela nos orienta para que nós hajamos, para que nós atuamos, para que nós sejamos o agente de transformação. Então, eu vou voltar aqui só para deixar, enquanto eu estou falando, para ela ficar aqui em destaque na tela. Então, não tem a possibilidade de nós delegarmos o trabalho que nós temos que fazer para Deus. É nós. A gente vai para uma casa de oração para buscar força, para buscar inspiração, para buscar orientação, para que nós possamos resolver essas nossas necessidades que nós temos que viver lá do portão para fora. E, para mim, como eu disse, foi a cereja do bolo. Porque esse capítulo, eu não vou tirar o prazer de vocês lerem, vocês vão ver que é quase um trabalho de orientação, quase um trabalho de facilitação para a nossa jornada. Com isso, eu encerro aqui o nosso bate-papo e espero que vocês possam ler e apreciar essa obra maravilhosa de José Carlos de Luca e os seus amigos espirituais. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Acho que dá, né? Nós agradecemos ao nosso querido Wagner pela brilhante apresentação do livro, que é belíssimo. Quem é que não se recorda do nosso querido Francisco, né? A simplicidade, o amor, o protetor dos animais, tudo de bom. Que Jesus possa abençoar, e nós envolvemos agora o nosso amigo na gratidão desses momentos tão importantes que vivemos nessa sua exposição, Wagner. E agora eu os convido para a segunda parte do nosso trabalho. Se você vem hoje por primeira vez à nossa casa ou a esse trabalho, seja muito bem-vindo. Que nesse instante todos nós possamos nos envolver mais e mais nas energias amoráveis que há mais de 60 anos vem sendo formada desde a fundação da nossa casa. E assim é um verdadeiro oásis espiritual. Quando aqui adentramos, já começamos a nos beneficiar. E é assim que na gratidão, antes do passe, nós costumamos orar pelo nosso semelhante. Imagine uma pessoa que gostaria você que estivesse sentada ao seu lado, que está passando por dificuldades, um amigo, alguém querido, que essa pessoa possa ser beneficiada, como você está. Sempre há alguém que nos pede uma oração, sempre há alguém a quem endereçá-la. Depois, vamos pedir pela nossa família maior do planeta Terra, principalmente onde existem pontos de guerras, conflitos, fome, necessidade. Vamos mentalizando o contorno geográfico do nosso planeta com as Américas, envolvendo-as em luz,
em equilíbrio. Vamos mentalizar o contorno geográfico da Europa, onde principalmente Rússia e Ucrânia, os dois lados sofrem tanto, porque na guerra não há vitoriosos, mas sem dor, sofrimento desnecessários. Vamos pedir pelo continente africano, onde nós, quando falamos em fome, sempre nos vem a África, mas não é só lá que a fome dizima tantas criaturas, bem sabemos. Mas agora rogamos por esse continente, a Austrália, a Oceania, todo o Oriente, enfim, as calotas polares, onde houver alguém em dor e sofrimento, que Jesus, o nosso cuidador, possa estar representado nas mãos que ajudam, nos olhos daqueles irmãos que estejam ao seu lado e percebam a necessidade. E nós, de nossa parte, que tenhamos esse olhar sempre atento a quem esteja perto de nós, para que possamos, nem que seja um sorriso, um abraço, possamos ofertar no estímulo de transformação, de ajuda, de acolhimento. Agora pedimos permissão para orar por aqueles companheiros que estão em penitenciárias. Ame-me quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Quantas famílias estão enlutadas por essa situação? Vamos orar por aqueles que perderam seus entes queridos, ou melhor, que tiveram que partir antes. Que haja paz entre os dois lados da vida. Vamos pedir pelas famílias cujos participantes tenham alguém doente, em desemprego, e aqueles outros que nem um teto têm para lhes acolher. Rogamos por eles. Por fim, pedimos pela nossa família, porque se a família vai bem, o mundo vai bem. Mas é no nosso lar que fazemos diferença, porque onde existem duas cabeças, existem dois entendimentos, não há dois espíritos no mesmo grau de evolução, e é nessa diferença que nós progredimos, porque temos os embates do viver e conviver, mas que nós possamos fazer o nosso melhor, muitas vezes agindo e muitas vezes calando. E assim, estamos preparados àquilo que vimos buscar, o passe, a transfusão de energia de que carecemos. Os médiuns amorosamente se prepararam e agora estarão à sua disposição. São energias que vão ser a você direcionada. O médium não vai nem lhe tocar, mas apenas favorecê-lo sendo o intermediário das esferas superiores até você. Para a gente não se distrair, vamos juntos buscando uma luz branca e brilhante, um foco de luz que vem do alto e nos beneficia da cabeça aos pés, dando especial atenção à sua parte mais nobre do corpo, que é o sistema nervoso central, que comanda-nos
cujas fiações se espalham por todos os nossos membros, por tudo, enfim. E é por esse sistema nervoso central, por todo esse caminho que o passe é no corpo espiritual absorvido e automaticamente veiculado no benefício do corpo físico. Pensamentos renovados. Agora juntos vamos mentalizar como um solzinho na altura da nossa testa. É como uma portazinha que absorve um dourado, renovando-nos igualmente, tirando-nos pensamentos de tristezas e deixando os pensamentos de resiliência, de mudança, de aceitação, de estar bem consigo mesmo. Por fim, vamos até a altura da nossa garganta, do nosso pescoço. Aí existem duas glândulas importantíssimas, glândulas tireoide e paratireoide. Controlam muitas coisas no nosso organismo. Que um azul prateado venha envolvê-las. Igualmente, a toda parte do aparelho fonador, que essa luz beneficie essa possibilidade só existente em nós humanos, de falar, de orientar, de cantar, de acalmar. Que essa luz nos beneficie. Vamos agora à área das emoções, à altura do nosso coração. Vamos nos desnudando-nos, como Francisco fez, de todas as emoções negativas, de todos os sentimentos menores. E vamos nos vestir de alto amor, de amor incondicional, de esperança, de alegria. E assim, toda parte do sistema circulatório vai sendo beneficiada, de maneira que o sangue possa levar a cada célulazinha do nosso organismo daquilo que é cada uma precisar. Agora é o gástrico. Toda a região do estômago envolta numa luz verde esmeralda. Envolve também os intestinos, fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, rins, suprarrenais, órgãos reprodutores, cada órgão sendo cuidadosamente beneficiado, cada um na sua necessidade vai sendo atendido, de maneira que física, emocional e espiritualmente nós possamos sair daqui hoje melhores do que quando chegamos. Vamos agradecendo a presença dos espíritos benfeitores, junto ao passe e junto com a Raquel, que fará por nós as vibrações da água e a prece de encerramento. E assim, depois dessas vibrações tão amorosas, vamos juntamente com a espiritualidade amiga magnetizar as nossas águas. Vamos adentrando pelas florestas, matas fechadas, rios, lagos. E desta natureza iremos retirar todos
os materiais, as substâncias necessárias para o preparo do nosso medicamento, que serão levados à espiritualidade maior, aos laboratórios da espiritualidade maior, onde médicos, biólogos, homeopatas, farmacêuticos irão macerar todas essas substâncias para o preparo do nosso medicamento, que serão depositados nos nossos vasilhames com água. Mesmo que você não trouxe este vasilhame, mentalize os filtros de suas casas, os vasilhames com água, que também serão magnetizados. E ao ingerirmos esse líquido precioso, precedidos de uma prece e a leitura do Evangelho, iremos nos reequilibrar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigada, Deus nosso Pai, amigos da espiritualidade maior, que possamos estar cada vez mais unidos em um só pensamento e um só coração, em prol do amor, da paz, da união. Que possamos trilhar os caminhos de luz que tu, Mestre, nos ensinastes e galgarmos paulatinamente o nosso processo evolutivo. Mestre Jesus, ajude-nos a retornar aos nossos lares na sua paz e no seu amor, e esteja conosco hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Uma ótima noite a todos, curtam a família, um ótimo final de semana e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Boa noite. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.